E nós precisamos aprender, desenvolver essa habilidade incrível que é falar o não. Existem dois tipos de não que nós precisamos aprender a desenvolver esse exercício. Um não é para as pessoas e o outro não é para nós mesmos. Eu confesso para você que eu tinha muita dificuldade de falar não. De saber o momento certo, né, de dizer não. E por causa disso, eu me colocava em situações, cara, que tipo assim, eu acabava comigo. Por causa, eu não sabia, porque eu não sabia dizer não. Fala, gente querida, tudo bem com vocês? Estamos voltando aqui para mais um episódio do Dreamcast. Já deixando aqui aquela dica maravilhosa, já vai lá agora, né? Aperta o dedo lá, se inscreva e ativa as notificações para que você possa receber conteúdos maravilhosos que possam chegar aí, né? Isso. Nas suas mãos aí quando nós lançarmos a cada conteúdo, tá bom? Gente, muito interessante, nós temos aqui um assunto maravilhoso, algo do dia a dia, algo que é muito comum, um assunto muito polêmico, podemos dizer assim, né? Polêmico, e que depende muito da característica de cada pessoa. Todos nós temos dificuldades. Estamos aqui com o nosso querido Cavalcante. Eita! Cavalcante. Ele vai ser o meu, né, entrevistado aqui desse dia maravilhoso com um assunto polêmico, cara. É Você polêmico? Tá preparado? Rapaz, eu tô preparado. Rapaz, tô preparadíssimo. Eu não poderia ser outra pessoa a não ser você para a gente tratar desse assunto aqui que vai, assim, sabe, ajudar muitas pessoas, inclusive eu também, que às vezes me pego nessa dificuldade. Hoje nós vamos estar falando, gente, olha que assunto interessante. Aprenda a dizer não. A dizer não. Aprenda Isso. a dizer não. Muitas pessoas têm dificuldade, né, de ser honesto consigo mesmo e muitas vezes acaba se atrapalhando na hora do não, acaba dizendo sim, Job. Então, exatamente. É uma dificuldade, né, da maioria das pessoas quando o tema é dizer não, cara. O que você acha? Precisa, de fato, realmente a pessoa ser honesta consigo mesmo na hora de dar uma resposta? A gente vai estar abrangindo aqui esse tema que vai ajudar muitas pessoas aí a se sentir mais confortáveis, né, na hora da decisão. Claro, é como eu brinquei aqui antes, né? Você vai me entrevistar, né? Eu sou o perito em dizer não, né? E eu vou, obviamente, fazer uma contraproposta aí, entendeu? Você é o perito em dizer sim. Meu Deus. E nós vamos fazer o encontro do sim e o não. Rapaz, vai ter que encontrar o equilíbrio, entendeu? Né? Encontrar o equilíbrio aí. Porque, apesar das brincadeiras, são duas palavras muito fortes, palavras muito importantes na vida de qualquer pessoa. E eu vou falar para você, o tema de hoje é fantástico. Não é? Aprender a dizer não. Você sabia que muita gente tem dificuldade imensa de dizer não? Sei. É incrível como as pessoas têm dificuldade de dizer não, de se decidir. Essas duas palavras. Eu costumo dizer o seguinte, na vida, ou você vai viver a vida para você, ou você vai viver a vida para as pessoas. Entende? Então, o que acontece? É muito mais profundo do que a gente pensa quando se trata de palavra, entendeu? Principalmente palavras de afirmação, palavras tão fortes, palavras decisivas, né? Eu acho que as duas palavras mais importantes que existem na vida de um ser humano é o sim e o não. Uau! Entende? Então, o que acontece? As pessoas, elas querem viver debaixo da influência de outras pessoas e assim tentar agradar as pessoas. As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de saber quem elas são, entende? E aí, de repente, elas se pegam vivendo uma vida que não era a vida que era para elas viverem. Simplesmente pelo fato que elas não conseguem dizer não. Uau. Entende? Aí, de repente, você se pega vivendo essa vida e começa a entrar em situações de depressão, a ansiedade ataca, sua vida financeira não vai bem, né? Sua vida empresarial, sua vida familiar, enfim, uma série de coisas que é atingida simplesmente pelo fato de que a pessoa quer agradar demais, ela quer se sentir incluída em tudo, entende? E isso é grande parte dessa forma de vida está ligada
a uma palavra tão pequenininha, né? E que causa medo em muitas pessoas. Causa medo muito grande em como dizer não. Então, eu quero, né, exercitar aqui com o nosso público, né, essas 3 letrinhas maravilhosas, né? E eu queria convidar todos a dar aquela respirada fundo. Aí vem aquela vontade de dizer sim. E agora? Agora você vai falar não. Vamos falar, né? Não, praticar um exercício, tá? Essa é a tarefa de casa para nossos espectadores aí, tá bom? Todos vocês que estão assistindo, por favor, comece a praticar esse exercício aí que vai funcionar, entendeu? Dizer não é muito importante, Regis. É muito importante na nossa vida e nós precisamos aprender, desenvolver essa habilidade incrível que é falar o não. Existem 2 tipos de não que nós precisamos aprender a desenvolver esse exercício. Um não é para as pessoas e o outro não é para nós mesmos. É muito importante a gente saber lidar com esses tipos de não, né? Você acha que tem assim, tem uma diferença assim em termos de dificuldade entre dizer não para as pessoas e dizer não para nós mesmos? Existe uma diferença? Existe um lado que seja mais fácil falar não? Você consideraria que falar não para as pessoas é mais fácil do que para si mesmo? Ou muitas vezes falar não para si mesmo, né, se torna mais difícil e mais fácil falar não para... Quer dizer, acho que é o contrário, né? Mais difícil falar não para as outras pessoas e falar não para si se torna mais fácil. Como que você consegue distinguir isso? Olha, eu diria para você o seguinte: falar não para si mesmo é mais difícil do que falar não para as pessoas. Okay. Em vários aspectos. Por exemplo, a pessoa ela precisa... vamos dar um exemplo aqui de vida financeira. Isso. Tá? Muitas pessoas elas não têm condição de comprar um veículo, por exemplo. Vamos dar um exemplo de um veículo, financiamento de um veículo. Entende? Elas não têm condição, mas elas até têm um bom crédito. Tá? Então, por causa da ansiedade e da vontade do momento, né, daquela ânsia, da tentação de ter o agora muito imediatista, ele prazer não imediato, exatamente, né? Então ele vai acabar passando por cima do não que ele teria que dizer para ele mesmo, e aí ele vai inventar uma historinha na cabeça dele que ele vai ter condições de gerar os pagamentos daquele veículo e ele vai dizer o sim. Não, mas aí eu discordo. Então, discordar é bom. Tá, vamos Não discordar. É que ele não tem condição, é porque ele tem fé, entendeu? Aquilo que não cabe no bolso, ele corresponde com a fé, entendeu? Boa. Deus vai prover. Você se livrou do não aí pela fé, né? Vamos pela fé, Deus vai prover. Não é que é não, é a fé. Deus eu tenho proverá. Fé e Deus proverá. Realmente, muito bom. Então, no meu ponto de vista, cara, dizer não para as pessoas, nesse caso, se torna mais fácil do que para si mesmo. É muito mais fácil eu me sabotar do que eu sabotar as pessoas. Entendeu? Isso é muito mais fácil. Cara, incrível. E sobre... Ok, nós estamos aqui falando sobre... né, eu sei que é uma dificuldade que... eu confesso para você que eu tinha muita dificuldade de falar não. De saber o momento certo, né, de dizer não. E por causa disso, eu me colocava em situações, cara, que tipo assim... eu acabava comigo. Por causa... eu não sabia, porque eu não sabia dizer não. Entende? Então, na verdade, o começo de tudo isso, eu me lembro que quando eu comecei a minha empresa, né, aqui nos Estados Unidos, então, assim, eu venho de uma mentalidade escassa, né? Tipo assim, cara, eu preciso de trabalho. Isso. Entendeu? E, de repente, eu não tinha equipes qualificadas para fazer um trabalho maior, mas quando vinha nas minhas mãos... eu falava sim para tudo. Isso. Tudo que via nas minhas mãos, eu falava sim, né? Mas na hora da entrega, e aí?
Entende? Eu me colocava em situações assim, cara, que eu me queimava. Exato. Né? Até bom falar sobre isso aqui. Por quê? Porque nós estamos na América. Isso. Muita gente brasileira vem para cá Muito. e tem o sonho de ter sua própria empresa e tudo mais, né? E acaba, assim como eu, né, dei muita cabeçada, né, cometi muitos erros, prometendo aquilo que eu não conseguiria entregar, e aí vendo portas se fechando, né, por minha irresponsabilidade. E, de repente, a gente muitas vezes vai querer culpar o quê? O diabo, né? O diabo, o inimigo. Então, cara, a gente precisa ter esse equilíbrio realmente de poder entender que por causa dessa dificuldade de você ser realista consigo mesmo e dizer não, você acaba colocando em situações assim adversas que que te prejudica, né, na caminhada. Com certeza. Por causa simplesmente do fato do bendito não que a gente não consegue falar. E sai falando assim para todo mundo. Eu me lembro, né, aquela história do marceneiro no Brasil, né, que sempre tem, né? O marceneiro no Brasil tem essa fama, né, miserável. Tem, né? A gente vê até alguns memes. O marceneiro precisa de libertação, gente. Meu Deus, mas é brincadeira. Mas diga para mim o seguinte, cara, que momento, tipo assim, você se considera que o não, ele é um benefício? Porque você precisa também aprender a dizer não. Porque, por exemplo, tem que ter uma mentalidade assim, cara, você tem que ter um discernimento. Porque, por exemplo, tem muitas vezes que no momento de você dizer sim, você acaba dizendo não, e assim, para qualquer situação da vida. Então, diga para mim assim, como que eu identifico realmente se é o momento de eu falar o não ou sim? Como que eu consigo identificar? O que eu preciso fazer? Analisar ou, sei lá, alguma coisa assim? Muito bem, muito bem. Olha só. Igual você comentou, eu também tive muita dificuldade, né? Passei por situação e eu até digo o seguinte, enquanto você não aprender, é até uma frase que eu aprendi assim que eu cheguei nos Estados Unidos aqui, o pastor Arione, ele falava o seguinte, que enquanto você não aprender... Manda um alô pro Arione aí que ele vai assistir. Alô, pastor Arione, hein? Você me ensinou isso. Enquanto você não aprender a colocar o cinto de segurança, entendeu? Você está correndo o risco de ser multado. Pronto. Entendeu? Então, assim, aprender a lição, né? E quando você começa a exercitar, né, primeiro você precisa aprender, depois você tem que colocar em prática, né? Isso. Então, ok, você aprendeu que o não é importante. Isso. Você identifica que você tem dificuldade de falar não. Agora você precisa colocar em prática. E as oportunidades, o bom é que não vai faltar. Todo dia você vai ter oportunidade de falar não. Né? O exemplo mesmo da empresa, o exemplo que você deu, passei por isso muitas vezes também. E isso vai em todas as áreas da vida, na família, né? Nos lugares que você frequenta, as amizades, compromissos que você, por exemplo, não poderia fazer e deixou que a influência de alguém que até mesmo às vezes quer você naquele evento, naquele lugar, naquele compromisso, naquela reunião, e você realmente não poderia estar e de repente você fala que vai estar pela influência, mas você conscientemente você sabe que você não podia, e para não machucar a pessoa, não magoar, ou às vezes o aniversário, entendeu? E aí, poxa, se torna uma situação sentimental, se torna uma situação emocional. E por causa do emocional, você não sabe dizer o não no momento, porque você tem medo de ferir a pessoa, mas você tem consciência que você não poderia cumprir com aquela responsabilidade. Ou seja, você já fala, por exemplo... que já aconteceu comigo. Eu tinha certeza que eu não poderia ir. Isso. E eu falo, não, tudo bem, eu vou lá. Ou talvez assim, eu lembro no Brasil muito isso aqui, né? A gente fala, é automático. Tipo assim, você vai numa loja, isso. Aí você sai não, depois eu volto aí. Acontece mesmo. O cara não vai voltar mais nunca.
Não, o cara já sabe que não vai voltar. Depois eu volto. Aí eu te pergunto, é pecado falar isso? Porque se for contabilizar as mentiras, porque acaba sendo mentira. Olha, rapaz, você não pode entrar muito nessa área cirúrgica, não, porque Para aí eu vou ter que... Você sabe que eu vou ter que falar a verdade, né? Tem que falar a verdade. Né? Eu não posso dizer uma coisa aqui que não... Pois tá? é. Então é o seguinte, primeiro... Você acha que o crente peca muito nessa área? Meu amigo... Não, mais tarde eu volto. Se desculpa, tá? Não vou nem dizer que o crente mente, não. Se inventar desculpa for mentira, então o pecado do crente é grande. Ou ele está profetizando, não, que volta depois. Entendeu? Pode ser que sim. Mas olha só para tu ver o que é interessante. Ó, dizer não. Vou ler aqui algumas coisinhas aqui muito interessantes. Situações na quais as pessoas podem demonstrar dificuldade em dizer a palavra não. Uau. Ó, simples. Comprar coisas que não quer porque não consegue falar não para o vendedor. Meu Deus, não olha é? isso. Olha, não conseguir provar uma roupa e sair da loja sem comprar. Não devolver produtos adquiridos com defeitos. No cinema, não é capaz de pedir para as pessoas respeitarem o seu espaço e engole aquele chato que fica tentando, que fica batendo na sua cadeira ou falando alto. Entre outras situações, né? Amigos pedem coisas inadmissíveis e para não perder o amigo, para não se indispor, você acaba fazendo coisas ridículas como, por exemplo, ir à casa do ex deste amigo, pedir um disco de volta, coisa que você sabe que não devia fazer, que não quer fazer, mas não consegue falar não. E aí, entre outras coisas, a dificuldade em falar não até quando há prejuízos. Rapaz, isso acontece muito, até em meio de prejuízos, entende? Dificuldade em dizer não por causa da autoestima. E assim vai, é uma série de coisas. Vamos tacar fogo então, nesse episódio? Vamos tacar fogo? Vamos. E dizer não com relação a emprestar dinheiro? Aí, meu amigo, agora como é que faz? Rapaz, agora aí tu tacou fogo mesmo. Tacou fogo mesmo. Olha só, eu vou começar dizendo o seguinte. Emprestar dinheiro, né? Emprestar dinheiro. Aprender a dizer não. Quantas vezes eu tive dificuldade de dizer não em uma circunstância de emprestar dinheiro? Sério? E me prejudiquei feio por causa disso. Ou seja, você se colocou em situações, tipo assim, de até mesmo se colocando na dificuldade, porque você acabou emprestando o que não deveria. Olha só, imagina uma coisa aqui comigo. Olha só. Porque tem duas versões de pessoa. O que pede emprestado e o que empresta. Isso. Né? Isso. Normalmente, a pessoa que pede emprestado, rapaz, existe toda uma preparação. Toda uma artimanha, entendeu? Gasta ali 2 horas preparando as justificativas e tal, porque é igual um vendedor que está sedento por uma venda. Entendeu? Ele vem de todo jeito para poder conseguir o que ele quer, que é conseguir um dinheiro emprestado com você. A meta dele, a meta dele do mês é conseguir esse dinheiro emprestado. Então, ele vai ser persuasivo, ele vai tentar te convencer de toda maneira possível para poder... e vai te justificar. E se você falar que não, ele consegue reverter o teu não. Então, se você não for uma pessoa posicionada no não, se realmente for uma situação que você avaliou né, que é o outro lado da história, a pessoa que vai emprestar o dinheiro ou o candidato a emprestar, né, ele tem aversão. Normalmente, o que acontece? A pessoa inventou uma mentira, entendeu? Para dizer, não posso, por causa...
entendeu? Eu vou precisar comprar ração para o cachorro, e, enfim, inventa uma situação. No caso, a pessoa que vai emprestar, quando ela não quer emprestar o dinheiro, ela inventa normalmente é muito simples ela já pensar automático por causa do emocional, entendeu? Isso. Por causa da pessoa que está... Ela precisa achar, parece que se ela não tiver uma forma de justificar na mente dela, assim, que ela vai conseguir convencer aquela pessoa... Ou seja, ela se sente obrigada... Ela se sente obrigada... a ter que dar uma... Justificativa. De alguma forma. Porque ela tem medo de... Assim, talvez ela tenha aquela necessidade de agradar, talvez. Isso. A preocupação em talvez não desagradar a pessoa. Exatamente. Normalmente é uma mentira. Normalmente a pessoa ela vai criar uma mentira, é o caminho mais fácil. O ser humano ele quer sempre buscar o caminho mais fácil. Entendeu? Sempre. Então ele vai querer, o mais rápido é tentar arrumar uma mentira ali. Igual a pessoa que vem pedir o dinheiro emprestado também está arrumando umas mentiras para poder... Mentira de lá para cá e daqui para lá. Entendeu? Meu então, Deus. A pessoa vem falar assim, te paga em 2 semanas. Cara, não paga. Entendeu? Olha lá se daqui 6 meses a pessoa pagou. Sim. Entendeu? Então não funciona dessa forma. Você já teve experiência assim de... Várias. De alguém te pedir dinheiro? Teve várias. E tal? Várias. Várias que eu emprestei e várias que eu não emprestei também. O que você fez? Entendeu? Foi com a verdade. Porque eu sou posicionado nesse lado já. Porque, como eu falei, eu já treinei isso em mim. Não é por ruindade, é porque eu preciso desenvolver a habilidade de falar não, assim como a habilidade de falar sim. Isso. Então, a definição não é o outro que vai definir por mim o que eu preciso falar. E o que acontece na vida das pessoas é que o outro... Lembra que eu falei aqui que existe muita gente que não vive a vida delas? Porque se preocupa demais com o que as pessoas falam. Pronto. Entendeu? É uma das preocupações que faz as pessoas fugir do propósito de vida delas na Terra. Você acha que isso viver o que as pessoas querem que você viva e não você viver o que Deus tem para que você viva de fato. Profundo. Isso aí tem a ver com a necessidade de aceitação, cara? Absolutamente. Tá ligado a isso. Uau. Aí você fala assim, aí eu vou dar um exemplo para você. 2 cenários. A pessoa pediu emprestado. Aí vamos dar o cenário que você empresta. Porque você falou assim, vamos botar para arrebentar negócio de dinheiro emprestado, né? Então tá. A pessoa... Suponhamos que você emprestou o dinheiro. Você ajudou aquela pessoa. Tudo que a pessoa falou para você, e isso, obviamente, é porque você não dá conta de falar não. Né? Isso. Aí, olha só. A pessoa pegou o dinheiro emprestado com você. Você foi uma pessoa usada por Deus para resolver o problema dela. Isso. Né? Pediu ali $100 emprestado para você. Você foi lá, emprestou $100 para a pessoa. Certo? A pessoa... pegou, falou assim, daqui 2 semanas eu te pago. Beleza. Suponhamos que você tem compromisso com esse dinheiro e você fez o seu planejamento também, porque como ela teve uma história para contar e você acreditou nela, você contou uma história e você imagina que ela acreditou em você também. Só que a questão é, quando ela chega às 2 semanas, assim como ela conseguiu arrumar uma boa... um bom caminho justificativo para pedir o dinheiro emprestado, sabe o que vai acontecer? Que normalmente... A maioria das pessoas que pedem dinheiro emprestado, elas têm uma facilidade muito grande de chegar na data de devolver o dinheiro, entendeu? De fazer aquela surpresa. É muito agradável essas pessoas que pedem dinheiro emprestado, ela gosta de fazer surpresa. E ela chega para você com uma outra situação. E agora, ela mesmo, porque como a pessoa não tem a facilidade de dizer não, ela automaticamente se coloca a viver aquilo que aquela pessoa quer que ela viva. Primeira coisa que ela queria que ela vivesse é emprestasse o dinheiro, ela emprestou. Aí agora ela vem com a justificativa de que, infelizmente, aconteceu essas desgraças aqui, situações, e agora eu vou precisar te pagar. Mas, é o seguinte, mas é garantido agora. Daqui 2 semanas, o dinheiro está na tua mão. Começa contando agora. Entendeu? Está na tua mão. Normalmente é assim. Mas vamos lá para a atualidade. Isso. Crédito, cartão de crédito e tudo mais, tá? Olha só que interessante. Eu pego seu cartão de crédito emprestado. Regis, empresta aí, estou precisando aqui de $1.000 emprestado.
Você vai lá no cartão de crédito, pai, me empresta. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui. Seu crédito é valioso ou não? Muito. Cara. É muito valioso. Nossa. Vale. Se cair a numeração do teu crédito, vai te prejudicar? Muito. Vai. Você tá Quais são as causas que faz o crédito cair? Uma delas é não pagar no dia. Não pagar no dia, atraso de pagamento, né? Faz pagar só mínimo de cartão. E uma série de outras coisas que estão ligadas a isso. Beleza. Mas você foi um cara muito gentil, acreditou na minha história, me emprestou sem medir nenhum esforço, me emprestou o cartão. Em retribuição, tá? Em retribuição, eu venho e te falo, Regi, não vai ter como eu pagar todo o valor agora, eu vou te dar aqui o mínimo, ou eu vou dizer assim, Regis, rapaz, a semana que vem, a data eu sei que é dia 24 agora, mas dia 5, eu vou receber meu dinheiro dia 5, porque eu tinha outras coisas aqui para priorizar, entendeu? E aí você entende, né? Porque, rapaz, tinha meu aluguel, né? Rapaz, você entende, né? Eu tinha que fazer a compra lá de casa. Rapaz, você entende, né? Eu tinha que arrumar isso aqui e aquilo ali. Eu tinha que fazer aquela viagem e tal, entendeu? Pronto. Aí o que acontece? Você, por me ajudar, agora, com a ajuda que você me deu, eu tô te prejudicando. Uau. Só que a pessoa não vê o prejuízo que ela está causando em você. Uau. Entende? Caramba. Então é justo. Então vamos falar o que é justo. É justo você, eu agora, com a ajuda que você me deu, se eu for colocar em valores, tá? Eu emprestando o dinheiro, eu tô me prejudicando. Eu estou deixando essa pessoa prejudicar a minha vida, não só pelo fato daquele valor de $1.000 no meu cartão. Agora eu estou indo além. Ela está prejudicando o meu status, ela está prejudicando o meu crédito, ela está prejudicando, entendeu? Toda essa situação. Agora, eu vou deixar uma pessoa que ela não tem uma saúde emocional boa, ela não tem um conhecimento dessas áreas. Aí, porque eu não aprendo a dizer não, eu não aprendo a ser uma pessoa que sabe fazer as minhas próprias decisões, ter as minhas próprias conclusões da minha vida. Ou seja, eu preciso. Então, o que eu aprendi é isso que eu estou falando para você. Eu precisei aprender a tomar autoridade para com as minhas decisões, com a minha vida, e o sim ou não está diretamente ligado a isso. No momento que eu relaxar e deixar outra pessoa tomar a decisão para mim, eu estou correndo um risco muito grande dessa decisão estar prejudicando. Entendeu? Aí, qual é o ponto principal? Que a gente, por isso que o não, ele é para duas pessoas, é para as pessoas de lá e é para mim. Então, se eu aprendo a dizer o não para mim, nessa versão do não para mim, ok, eu utilizar isso, eu falei, eu não vou fazer isso. Eu não vou querer viver esse tipo de vida. Por quê? Porque agora eu não quero simplesmente deixar. Tá? Não está ligado à pessoa, está ligado muito mais às minhas decisões de princípio de vida do que a abrir um leque de oportunidade para alguém prejudicar alguma área da minha vida. Uau. Entendeu? Agora, é claro, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa que contribua, eu sou uma pessoa que... Então, eu tenho... uma certa autoridade de falar dessa área, porque eu não sou uma pessoa mesquinha, não sou uma pessoa que não ajudo o pobre necessitado, enfim, eu procuro fazer aquilo que, né, diante da presença de Deus, com discernimento. Então eu oro muito por discernimento, para em situações como essa, porque nós só demos um exemplo a respeito de um fator, que é a questão de emprestar dinheiro. Né? Então, se você me perguntasse assim, Joab, o que você prefere? Emprestar o dinheiro e perder um amigo? Ou pronto. Você prefere não emprestar e salvar uma amizade? Entendeu? Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer para você, rapaz, eu prefiro não emprestar e salvar uma amizade. Uau. Mas quantas pessoas por aí, infelizmente, têm perdido a amizade porque não sabe dizer não. E quer saber de uma coisa? Olha só o que a Bíblia diz a respeito, porque assim... A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? O quê? Sobre dizer sim ou não? Rapaz, vamos descobrir então, agora, sabe por quê? Então vamos lá. O lugar principal... Você sabe que nossos temas tem que ter Bíblia. Tem que ter Bíblia. O meu manual de princípio é a palavra. Amém. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, depois que Jesus está dando, né, muitas orientações. Foi Jesus e tudo que mais, ensinou isso? Né?
Rapaz, fala de olho por olho, fala de juramento, fala de divórcio, fala de adultério e de tantas outras coisas. Aí quando chega no versículo de número 37, ela vai falar o seguinte: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aí tu me perguntou, é pecado? Cara, é a Bíblia que está dizendo. Aí eu vou levar na brincadeira? Sim, sim, não, não. O poder da palavra. A palavra, ela é muito séria, a língua, entendeu? Então, assim, por que eu vou levar uma coisa na brincadeira, sendo que realmente ou eu pego emprestado da palavra ou eu pego emprestado do maligno. Uau. Entendeu? E eu não vou fazer isso, eu não vou brincar com o que é a verdade. A verdade, ela é para ser dita, doa a quem doer, de acordo com o seu alinhamento, né? Uhum. Então, você se alinha às emoções das pessoas ou você se alinha à forma emocional correta que a Bíblia te diz para ter equilíbrio, né? A Bíblia te aconselha para você amar com justiça, benignidade, né? Você precisa fazer com que os frutos do Espírito ele haja em você. E, rapaz, parte do fruto do Espírito aqui, ó. Sim, sim. Sim, sim. Não, não. Acabou. Agora, você falou um ponto aí, que você... sobre questão de generosidade, né? Uhum. E sobre ter discernimento. Sim. Né? Para ajudar alguém, para fazer algo por alguém. Isso. E eu já ouvi muito isso, né? Cara, a pessoa está precisando pedir emprestado, ela está precisando, ela está passando por uma situação, uma consequência ou uma circunstância da vida. Isso. E, ok, eu preciso ter discernimento para saber se é Deus tratando, né? Eu já ouvi falar isso. É isso aí. Se é Deus que está tratando, porque eu já ouvi uma pessoa falar assim, eu não coloco a minha mão onde Deus tirou a dele, né? Então, assim, quando a gente não tem esse discernimento e às vezes vai querer fazer algo que não era para fazer, a consequência acaba vindo para você, para sua família, porque você decidiu fazer algo onde Deus tirou a mão dele e tal, e está tratando ali, sei lá, pode ser que seja uma consequência. Por exemplo, a pessoa ela não é um bom administrador das suas finanças. Nossa, você está sendo bem cirúrgico agora. Nós vamos agora entrar nessa área. É tão interessante que, cara, falando principalmente do homem, né, o sacerdote do lar, o homem da casa, o homem que foi levantado para prover, para proteger e dar destino, dar direcionamento para sua família. Exato. Né? Por causa da sua falta de administração financeira, aí o homem coloca em risco toda a família. Nossa, essa é forte. Entende? Coloca em risco toda a sua casa. Exato. Por causa da sua má administração, né? Das suas finanças. De repente, por causa disso, ele se vê numa situação de uma consequência do que ele, por si próprio, decidiu. Por exemplo, eu tenho um caso de uma pessoa que me pediu um conselho. Olha aí. O sonho do cara é comprar um carro X, né? Que estava acima do padrão do nível da pessoa, do que a pessoa conseguiria pagar. Olha isso. E me pediu um conselho e eu não respondi, não dei a minha opinião. Eu simplesmente fiz PPS, né? As perguntas. Isso. Né? Eu comecei a fazer pergunta, isso, como é que tá isso, como é que tá aquilo? Não, isso aqui tá ok. Isso aqui tá ok. Tem reserva financeira de 6 meses, mínimo? Tem. Isso. Não, tá bem. Tá trabalhando? Tô bem. O que você tem, assim, mensal, que você recebe mensal, consegue pagar essas parcelas do carro? Isso. Consigo. Foi falando tudo sim. Entendeu? Eu falei, ok, então... Alinhado. Parabéns, você tem mais condições do que eu falei pra ele. Você tem mais condições do que eu, cara. Então, assim, primeiro, cara, tipo assim, pensa na tua casa, pensa na tua família, o inverno tá chegando. Você tem celeiro guardado e tal, porque, cara, a Bíblia ensina tudo. Eu amo a palavra porque a palavra nos ensina, cara, como administrar. A Bíblia nos ensina como cuidar da nossa saúde. A Bíblia nos ensina como, né, como conquistar uma amizade. A Bíblia ensina tudo e ainda ensina o caminho do céu. Então, o que acontece? Tá tudo na palavra, cara.
Tá tudo na palavra. Se eu quebro princípios, cara, eu vou sofrer uma consequência. Consequência, é. E a pessoa falou que sim, entendeu? Não, eu disse sim para tudo. Eu falei, amém. É aí que vem quando você diz que você precisa aprender a dizer não para si mesmo, é. né? Então, isso é muito perigoso. Nossa, isso é muito perigoso. Entre o desejo, né? O desejo imediato, que a pessoa quer, tem uma necessidade ali emocional de ter um carrão e tal, um desejo imediato ali, versus o quê? Fazer algo, né, para futuro, pensar no futuro, pensar na sua saúde financeira e tudo mais. Rapaz, não deu, acho que 1 ano, a pessoa teve que devolver o carro. Olha isso. Entende? Por não saber falar não para si mesmo. Uau. E não ter esse controle, né? E é interessante que o que eu quero perguntar para você, como que você distingue, tipo assim, como você distingue para ajudar uma pessoa, discernimento no caso, porque a Bíblia fala que a gente precisa, aquele que não faz o bem, né, podendo, ele peca. Sim, absolutamente. Né? Como que você discerne, ou discerne, qual que é a palavra em português mais, eu não sei. Como você discerne, vocês escolhem aí, gente, para poder julgar essa ocasião. Não, isso aqui é consequência do próprio erro. Tipo assim, simplesmente ele está pagando uma consequência. Ou não, isso aqui é de fato, cara, eu preciso ajudar, eu preciso intervir aqui com o que eu posso fazer. Isso. Discernimento é o seguinte, quando a pessoa, eu vou falar de mim, tá? Claro. Das minhas decisões. Se a pessoa, ela vai me pedir uma ajuda, tá? Ela automaticamente, ela abriu a porta também para mim, isso é o meu direito, tá? É o meu direito. Então, eu não vou tomar uma decisão de ajudar uma pessoa, seja com empréstimo, seja com uma oferta, entendeu? Somente pelo fato do que a pessoa está pedindo. Então, aí já entra discernimento. Ok. Entende? Então, a forma que eu ajo normalmente você está chegando a mim, me pedindo um direito, né? Ou seja, eu estou abrindo a minha... Eu tenho uma vida muito confidencial e tudo, e a pessoa está chegando a mim para me pedir uma ajuda. Então, eu quero saber se a pessoa está disposta... Ele está se expondo para você. Exatamente. Né? Eu quero saber se a pessoa também está disposta a, independente se eu puder ajudar financeiramente, né? Eu ofereço 2 tipos de ajuda, que é para poder já quebrar esse ponto do empréstimo. Porque muitas pessoas que elas estão armando ela realmente está armando para você. Não que são pessoas más, não. Mas, de uma certa forma, ela está chegando com a intenção de passar um remedinho no problema que ela está passando. Pronto. Não vai resolver. Okay. Passar um band-aid. E aí ela vê, naquele momento, no calor da emoção, aquela situação. Vou pegar um dinheiro emprestado. E aí ela se identifica com alguém. Muitas vezes sabendo até que não pode pagar no tempo que ela muitas pediu. Vezes sabendo. Aí vai lá e pede, não, porque ela determina na cabeça dela que o fulano de tal tem condição para emprestar dinheiro. E aí, vai lá. Só que, como a pessoa não sabe da minha vida e tudo mais, os meus compromissos, a minha vida e tudo, e eu também não tenho que justificar nada. Eu, graças a Deus, tenho as minhas emoções no lugar. Eu não vou... se eu precisar falar um não para ela, eu não vou já chegar e falar assim, por causa disso, por causa daquilo outro, por causa disso, eu tenho um negócio para fazer aqui. Então, por causa desses motivos, é que eu não vou fazer, tá? Só para você entender. Pronto. Aí sim. Eu vou ter o discernimento se eu preciso dar uma orientação para essa pessoa, o porquê, ou não, no momento. Porque eu também vou orar, tá? Eu vou orar em espírito ali, porque se a pessoa chegou a mim, eu também acredito que tudo acontece por um motivo, né? Eu não acredito que acontece por acaso. Por isso que eu dou uma ênfase muito grande para tentar ajudar a pessoa, ainda que eu dizer um não para ajuda financeira,
mas qual é a outra parte? Porque, como você falou muito bem, biblicamente falando, se você não ajuda, você está pecando e tal. A Bíblia até fala, se você despedir uma pessoa que precisa de uma ajuda e só com uma oração, né, você está pecando, porque você tinha condição. Então, eu entendo tudo isso, né? Tem diversas situações que eu ajo e a pessoa, aos meus olhos, não merecia aquilo ali, eu até tinha um não no meu coração para não fazer o que a pessoa estava precisando, mas eu passar por cima de tudo isso por causa desse discernimento, por saber que é o agir de Deus. Mas, por outro lado, como você falou muito bem, a gente tem que ter o discernimento também para saber se a pessoa não está debaixo de uma provação e, de repente, eu vou me intrometer na vida da pessoa. Porque Deus prova, sim, em várias situações da vida do ser humano. Né? Deus prova. Então, eu preciso ter discernimento. E a forma que eu busco esse discernimento, naturalmente, eu vou ter uma conversa com a pessoa. Ou seja, você vai querer saber do contexto. O contexto. Daquela situação. Então, por exemplo, se a pessoa chega até você e ela tem uma confiança, tá, de se expor diante de você a respeito de uma necessidade, então aí abre um leque. Abre um leque para que você também possa querer investigar por que ela está passando por aquilo. Exatamente. Aí você vai querer entender o contexto, por que ela está passando, porque pode ser até, me corrija se eu estiver errado, o que eu estou tentando entender aqui. Isso. Porque pode ser que até você tenha uma solução melhor. Absolutamente. Do que simplesmente o dinheiro. Você pode entrar com um conselho, até, de repente, a pessoa está desempregada, de repente ela não está precisando do dinheiro, de repente ela está precisando do emprego. Né? De repente você já arruma um emprego para a pessoa que é muito melhor do que o dinheiro em si. E muitas vezes a gente remedia aquela situaçãozinha momentânea, mas aí adiciona. Então, isso que eu faço não é por olhando para o dinheiro, olhando para não emprestar. Não é isso. É justamente buscando um discernimento para ajudar a pessoa, para ter uma forma de aproximação melhor e tentar ajudar muito melhor. Mas, falando nesse assunto, para dar uma característica de pessoa, eu queria que você desse aquele exemplo, porque tem aquela história que você parou, não sei se foi num posto de gasolina, né? E naquele momento, me parece que você não tinha como ajudar, dar uma ajuda assim, financeira para aquele rapaz. Isso. Então eu queria que você falasse essa história aí, porque é uma versão de pessoa que pede ajuda. Isso realmente. Olha, eu estava saindo de um trabalho. Naquela época eu tinha o trailer, né, que eu tirava o lixo da obra. É verdade. Entende? Eu tava com um trailer cheio. E a correria, cara, os meninos, cada um numa casa, num trabalho diferente e tal. E eu não tinha ninguém para me ajudar, cara, a descarregar aquele trailer de lixo. E eu tava indo para descarregar o trailer e voltar para uma obra, entende? E, cara, naquele momento, quando eu parei num sinal lá no Plaza, entende? Tinha um jovem com uma placa pedindo dinheiro na rua, no sinaleiro. Olha aí. Um americano. Um jovem assim, menos de 30 anos de idade. Novão. E ele tava, e tinha uma bicicleta que tava com ele, assim, a bicicleta tava encostada assim na placa e ele tava pedindo dinheiro na rua, entende? Aí ele me pediu, ele veio com a placa e tal, pediu assim, porque no semáforo eu baixei o vidro e eu tava precisando de quê? Eu tava precisando de contratar alguém, entendeu? Eu falei, poxa, o cara combinou, tá sinaleiro. Cara, combinação Olha, perfeita. O tanto que Deus é bom, gente. Deus coloca diante da minha pessoa um desempregado que também estava precisando de dinheiro, entende? Eu falei, isso aqui é de Deus. Meu Deus, olha como que Deus é poderoso assim. Eu falei, meu amigo, eu tenho algo melhor do que você imagina, rapaz. Né? Eu falei, tá vendo esse lixo aqui atrás? Isso. Rapaz, eu tô precisando contratar alguém para ir comigo, entendeu? Trabalhar comigo e a gente já começa agora. A gente vai ali, eu vou te pagar a diária, isso já era meio-dia. Olha aí, já ia ter vantagem. Vou te pagar a diária para você ir comigo e lá descarregar o lixo, né? Naquela época, a diária era $150. Naquela época. Dinheirão. Hoje você sabe que, né, o pessoal tá chegando e já quer. Né? Mas, anyway,
Rapaz, o cara pegou com sua capa. Quando eu lancei para ele a proposta, o cara pegou. Falou, rapaz, eu até que eu queria ir, mas eu tô com a minha bicicleta, né? Uau. Eu não posso deixar a bicicleta. Eu falei, meu amigo, carroceria aqui, ó. Botamos a bicicleta aí, não tem problema, amarramos ela, senão vai perder a bicicleta. Vamos lá e tal. Aí ele pegou, parou, sem graça, pensou e falou, cara, quanto tempo que você acha que a gente demora para descarregar esse lixo? Não, o cara foi até, né, fez algumas perguntas. Eu falei, cara, eu te garanto que não vai mais do que 2 horas. Te garanto. E aí não, cara, não, deixa de mão, eu tenho outros compromissos. Eu tenho outros clientes por aqui, né? Então o cara, ele não queria resolver a situação. O cara desistiu da proposta. Ele desistiu da proposta. Então, assim, aí que vem, de fato, o discernimento que você fala que a gente precisa ter, né? Porque tem muitas pessoas, cara, que elas estão vivendo essa situação por vontade própria, por um vício emocional. Ela está acostumada a viver naquela dependência, entende? Falando no termo financeiro. Sim. E ela está acostumada a viver naquela dependência, porque está no automático, entende? E ela sempre tem a certeza de que alguém vai se levantar para ajudá-la. É um vício emocional. Vício emocional. O discernimento tu vai conseguir através justamente de investigar. Isso. E o investigar não é porque você é ruim, não é porque você não quer ajudar. A intenção do seu coração é realmente entender para você ter um discernimento melhor do que você pode fazer. Nesse caso aí, eu quero estender aqui o seguinte, olha só. As pessoas falam que têm dificuldade de tomar decisão. Isso. Mas eu provo para você que nenhum ser humano tem dificuldade de tomar decisão. Todo mundo tem facilidade de tomar decisão. Explica. Baseado na sua história que você acabou de contar. Pronto, isso. Entendeu? Isso. Ele não teve dificuldade nenhuma em se posicionar e decidir aquilo que ele queria. Isso. A maior decisão do ser humano é zona de conforto. Esse sim. Entendeu? Então, todas as decisões do ser humano ele vai fazer baseado na zona de conforto dele. Então, ele tem uma facilidade incrível de tomar decisão ali. Entendeu? Todo tempo. Toma decisão que liga ele à zona de conforto. Aí, quando ele diz assim, não, eu não sei decidir, eu estou com dificuldade de saber o que eu vou fazer para a minha vida, nisso ou naquilo, sabe, tá difícil. Aí ele vai para uma pessoa ou outra para poder tentar viver o que a pessoa quer que ele viva, né? Ou seja, extrair algo ali da pessoa, e ele vai mostrar que ele tem dificuldade de decidir. Mas a grande realidade é que ninguém tem dificuldade de decidir nada na vida, nada. Entende? Existe uma tentação, tá? Uma tentação que todos nós passamos por tentações. A Bíblia diz que em Tiago, capítulo de número 3, versículo 6, diz o seguinte, ó: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Você acha que eu vou brincar com uma situação da vida que eu sou orientado pela palavra em vários aspectos, né? O poder da palavra, a palavra tem poder. Só que todo tempo eu estou falando palavras e não lembro que a palavra tem poder. Todo tempo eu estou jogando palavra ao vento e penso que não vai ter a recompensa dessas palavras que eu estou jogando ao vento. Eu costumo dizer que palavras são sementes. Exato. E toda palavra lançada ela vai produzir algo bom ou ruim. Vai produzir algo bom ou ruim. Uau, aí incrível. você chega nas duas palavras que é as principais. Eu digo o seguinte, eu até quero adicionar isso aqui, não é heresia nem nada, é uma comparação, e eu insiro o sim e o não naquela passagem que Jesus ensina, a todo aquele que ouvir as minhas palavras e as cumprir, vou semelhar a ele ao homem prudente que edificou essa casa na rocha e tal. Sabe a fundação da casa? Isso. Né?
eu comparo esses dois perfis de pessoa nessa passagem que Jesus está ensinando, eu comparo essas pessoas pela insensatez de uma e a sabedoria de outra. Eu digo que o sim e o não, ele é inserido na alicerce, no fundamento da vida de qualquer pessoa, sabe? Alinhado de uma maneira equilibrada, e assim ela se estrutura bem, e aí corre todas as situações da vida e ela não é abalada. Entende? É necessário existir o sim e o não equilibrado na vida de uma pessoa prudente, uma pessoa que tem uma casa edificada na rocha. O sim e o não da pessoa que ela é imprudente, que edificou a sua casa na areia, você vê que a constância não existe, você vê que a perseverança ela não existe, você vê que a coerência não existe, você vê que a pessoa tem uma facilidade muito grande de falar uma coisa para você agorinha falar outra, não tem dificuldade nenhuma em criar um cenário todo aqui agora e agorinha desfazer todo aquele cenário e já é outro cenário e para ela está tudo bem e a vida segue. Isso. Porque ela não tem a consciência do poder da palavra. Entendeu? E o impacto de todas aquelas coisas. Tem facilidade. Uma vez aconteceu uma circunstância falando de palavras, né? E uma pessoa falou assim, nossa, o lugar que eu estou, ninguém me ajuda, ninguém ajuda o meu marido, né? A comunidade que essa pessoa pertencia ali, o seu marido precisando de portas abertas de trabalho, mas tinha sempre começava a trabalhar com uma pessoa, com outra, e as coisas não andavam. E, de repente, surgiu uma oportunidade de trabalho de uma hora para outra, e o discernimento deles foi que era a porta de Deus. E a pessoa até testificou na frente da igreja, falando assim, olha, Deus abriu, como se fosse um desabafo. Isso. Tá vendo? Deus abriu uma porta lá onde não tinha porta, num outro povo, em uma outra comunidade. Ok. 2 semanas se passaram e essa pessoa levou um baita de um prejuízo, trabalhou e não recebeu, a pessoa não pagou. E essa pessoa voltou ao mesmo lugar que ela falou isso, que Deus tinha abrido a porta e tal. E aí, pedindo oração, porque era um laço do diabo que tinha sido armado para a família deles e tinha sido o inimigo que... O crente. Você entende? Meu Deus. Então, aonde está o discernimento, o balanceio, o sim, o não? Aonde está a estabilidade, o equilíbrio na vida de uma pessoa para posicionar, não se achar. Eu não posso entregar a minha vida na mão daquilo que as pessoas querem. Eu preciso me posicionar com responsabilidade. Por quê? Porque, afinal de contas, quem vai prestar conta da minha vida sou eu. Uau. Diante de Deus, eu preciso ser responsável. Então, sabe qual é a grande realidade? Quando nós estávamos falando do exemplo de emprestar dinheiro, então, usando esse exemplo, você sabe quem é o mais culpado da situação de emprestar o dinheiro ou não? É a pessoa que empresta e não que pegou emprestado. É verdade. Então, a pessoa que está aí, o cara não me paga, a pessoa não sei o quê. O culpado não é o que pegou, não. O culpado é o que emprestou. Por quê? Porque ele deixou se levar. Poderia ter evitado. Poderia ter evitado. Então, mais sabedoria, mais crescimento, mais discernimento, mais análise da situação ao seu redor. E olha, perca o medo de falar não quando precisa falar não, sem ter medo de machucar. É claro que você precisa ter compaixão, você precisa ser uma pessoa, como é que é a palavra que eu esqueci agora? Você tem que ser... generosa. Ao falar com as pessoas, você precisa... ter discernimento. Você precisa ser uma pessoa amável, né? Você não precisa ser mal educado. Pronto. Né? Para falar, você tem que ter empatia, aprender, né? empatia. Com as pessoas. Isso. Né? Aprender a dizer. Aprender a conversar. Isso. E outra, o sim e o não sem a mentira, sem a desculpinha. Isso. Porque o problema é, poxa, mas eu queria falar não. Mas como é que eu vou falar? Como é que eu vou sair? Com a verdade. Agora, a verdade, você não precisa falar tudo. Você não precisa abrir a sua vida para dizer eu não posso fazer aquilo, eu não posso ir ali. Não, é simples. Agora eu não posso. Vamos no aniversário. Então, eu queria ir muito, mas
não vai dar, eu já tenho um compromisso, ou fica para a próxima vez. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, mas fica para outra vez, né? Vários exemplos foram dados aqui de falar não. Eu, graças a Deus, cada dia que passa, eu fico mais perito em dizer não na hora certa. Rapaz, eu lhe conheço, entendeu? Eu lhe conheço. E o sim, né? Eu vou deixar de pedir dinheiro emprestado para tu agora, sabe? Agora, se prepara que quando tu pedir dinheiro emprestado para mim, eu vou precisar investigar, entendeu? Mas veja bem, o sim vai ficar para a próxima, né? Nós falamos muito do não, agora nós precisamos trazer verdade, o sim, quando se der falar sim. Gente, eu sou o especialista do sim. Eu quero até olhar para essa câmera aqui, porque acontece muito, viu? Aqui na América acontece muito. Ei, você, parente, amigo que está no Brasil, que acha que os seus amigos, seus parentes, seus primos, que estão aqui ralando na América, estão trabalhando duro, acha que eles estão vivendo em cima de dinheiro. Gente, para de ficar pedindo dinheiro emprestado aí. Manda um iPhone, manda não sei o quê, manda um tênis da Nike, manda não sei... Gente, pelo amor de Deus, a vida aqui é sofrida na América, cara. A vida aqui é sofrida. E as pessoas lá no Brasil não têm essa noção. Acha que o cara tá aqui, cara, deitando e nadando em cima do dinheiro. E também assim, né? Tem uns que estão aqui, né? Que quer viver de capa. E acaba postando foto do carro dos outros. Tem isso também. Aí o primo lá, o parente, não sei o quê, olha, vê o cara encostado numa Hilux, ou numa Hilux aqui não tem, mas numa Dodge Ram, entendeu? E acaba deduzindo que o cara que tá deitando e nadando em cima do dinheiro, né? Isso. Então, isso é muito sério. Você, no Brasil, né? Mas o responsável é o que está aqui também, né? Com certeza. Porque é aquilo que você falou, é mais culpado que empresta, entendeu? Do que o cara que pede, que está lá, né? Então, assim, é muito importante, cara, a gente ter essa noção. A vida na América é uma vida difícil, é uma vida sofrida. Isso. Aqui, meu irmão, tem gente que passa necessidade para pagar o seu aluguel no dia. Entende? Eu vivi isso muito tempo, rapaz. Eu pagava o aluguel só no dia 15 dias depois, né? 15 dias depois. Ali. Tá. Já passei muito, principalmente no começo do meu casamento, né? Os primeiros 2, 3 anos do casamento. Hoje, graças a Deus, não, né? Hoje mudou um pouquinho. Mas assim, cara, a vida aqui na América é uma vida bem complicada, cara. E se tratando da vida do imigrante aqui na América, você que é imigrante, que mora nos Estados Unidos, que trabalha duro, cara, e tipo assim, é sofrido aqui, a vida aqui não é fácil. E aí tem os parentes lá do Brasil, o povo do Brasil, né, os amigos, parentes, não sei o que, pedindo dinheiro, é sua responsabilidade, né, em saber dizer não. Primeiro, eu digo que é o seguinte, antes de eu ser liberto das coisas lá fora, eu preciso ser liberto das coisas daqui de dentro. Isso. Entende? Eu acho que a maior liberdade que o ser humano pode falar, eu sou livre, é você ser livre de si mesmo. Você ser liberto de si mesmo. O que eu falo com isso? Eu falo o seguinte, cara. A gente, por causa dessa necessidade de aceitação, do que as pessoas lá fora vão pensar da gente. Porque se eu falar não, o que o outro vai pensar? Você é muito ligado ao que os outros pensam, né? Ao seu respeito. Demais. E a realidade é que você emprestando ou não emprestando vão falar mal do mesmo jeito. Entende? Pronto. E você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que eu aprendi, é sobre você ter compromisso consigo mesmo. Isso. Ter compromisso com a sua família, né? Porque tem muitas pessoas que acabam se colocando em situações... Por exemplo, eu conheço histórias de pessoas que estão com dinheiro do aluguel ali, daqui 5 dias vai ter que pagar o aluguel, e de repente chega alguém, cara, pelo amor de Deus, me empresta até amanhã. Não, você não está entendendo. Amanhã eu recebo o cheque do patrão. Isso. Cara, amanhã, 6 horas da tarde, eu estou na porta da tua casa para te devolver. Aí a pessoa vai lá, pega o dinheiro do aluguel e vai lá e empresta para aquela pessoa, entende? Confiando na palavra que 24 horas depois ela vai voltar com o dinheiro. E aí, de repente, ela perdeu o dinheiro do aluguel e perdeu o amigo. Precisa ser um caminho de 2 vias. Mas, infelizmente,
não funciona dessa forma. E outra, é uma área, a área do dinheiro que a gente usou para inserir o exemplo do não. Inclusive, a gente ficou até muito tempo nessa área do dinheiro. Você imagina... Natural, e está chegando ao final, né, de mais um episódio, mas imagina o seguinte: quantas pessoas que falam que vai e não vai, fez o compromisso com você e não cumpre, e nem avisa depois, né? Quantas pessoas que elas prometem, não cumpre o que prometeu. Ela não consegue, tem dificuldade. Então, diversas áreas, família. Quantos pais que prometem por filho, não cumpre. Isso. É muito ampla a situação. Então, o não é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm de falar a palavra não. De poder realmente agir no não. Agora, existe uma forma muito negativa, né, de usar o não, que isso fica para uma próxima oportunidade que a gente tiver para falar sobre esse tema. Vai depender muito aí, né? Se o pessoal comentar, deixar o like, falar para a gente aí, né, dar exemplo, deixa no comentário aí, envia para o amigo, tá? E nos ajuda aí a divulgar e a levar para mais e mais pessoas, né, o conteúdo do nosso Dreamcast, tá bom? Eu sou o Joab Cavalcante e eu quero aqui deixar o meu abraço para vocês e dizer: não tenha medo de falar não na hora certa e deixe de falar o sim quando você realmente quer dizer o não, mas usufrua do sim também na hora correta. O equilíbrio dessas duas palavras vai levar você para o próximo nível e vai fazer você se sentir muito feliz das suas decisões, das suas metas, daquilo que você tem, seja qual for a área da sua vida. Sabe por quê? Porque quem criou o sim e o não foi Deus, e Ele sabe exatamente a forma que eles devem ser usados. O que passar disso, procedência do inimigo, e nós não queremos andar perto daquilo que é do maligno, nós queremos andar perto daquilo que edifica, daquilo que transforma, daquilo que salva. E o sim e o não, com certeza, faz parte disso, tá? Deus abençoe você e a sua casa. Fica aqui o meu abraço. Obrigado por me entrevistar nesse dia. Amém, cara. Próxima obrigado. Vez eu te entrevisto. O sim, né? Rapaz, e é tão interessante que eu estava até procurando o texto aqui, falando ainda sobre o dinheiro, para a gente finalizar, sobre a questão de emprestar, né? Olha que interessante. Você já imaginou, esses dias eu estava analisando, o que aconteceria se a gente começasse a praticar tudo aquilo que a gente diz que acredita na palavra? Nossa. A gente fala muito, eu creio na palavra totalmente, tá? Eu creio em princípios e tal. Você já imaginou se a gente começar agora a praticar tudo que a gente fala por aí, que a gente acredita? Show. Entende? Provérbios 22, versículo 7. Forte, vai, manda. A Bíblia fala que aquele que toma emprestado torna-se escravo do que empresta. Aí eu te pergunto, você quer viver uma vida de escravo? Entende? Então, assim, cara, aí, ok, tudo bem, talvez vai ter gente, mas eu não quero, eu rasgo esse texto da minha vida eu rasgo. Isso. Né? Então, assim, cara, é muito interessante, porque a Bíblia te ensina como você viver bem. Demais. E te ensina até a dizer não, né? Que não é libertador. Entende? Então, você precisa aprender a lidar com a realidade da vida. Principalmente quando você é guiado pela palavra, né? Isso. Guiado pelo Espírito Santo. Você falou tudo. Guiado pela palavra. Se você é guiado pela palavra, você sabe dizer não. Se você... Verdade. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, você que está em casa assistindo esse episódio, anotando aí, pega o bloquinho aí, anota essas questões, tá? A partir de hoje, você vai praticar, porque o não, ele precisa ser praticado até que vire um hábito, como qualquer outra coisa, né? Como qualquer outra coisa. E nós estamos terminando esse episódio, que foi assim, eu acho que foi muito, muito poderoso, né? Demais, fantástico. O poder do não. Aprenda a dizer não. E você sabe falar não para sua esposa, Jave?
Cara, essa aí você me pegou. Rapaz, é a única exceção que eu tenho no meu princípio. Toda regra tem uma exceção. Toda regra tem uma exceção. E aí, essa aí é a exceção. Quando eu quero falar não, eu falo sim. Você precisa ser liberto dessa. Gente, mas é isso aí. Estamos terminando mais um episódio. Que Deus abençoe sua casa, sua família, tá bom? Esse é o Dreamcast. Isso. Nada mais o podcast desconhecido mais famoso e mais conhecido do mundo. Aí. Sonhos e propósito. Lembra bem das 3 instâncias aí: trabalhe duro, tá? Sonhe grande e permaneça humilde. Pronto. Ok? Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau, gente. Abraço.